essa obrigação. E aí de mim, se não anunciar o Evangelho. Não anunciar o Evangelho. Isso. É por isso, se eu faço de boa mente, terei o prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação e me é confiada. Logo que prêmio tenho e que evangelizado, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para que não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todo, fiz-me servo de tudo, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar o que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estiveram sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar o que estão sem lei. Fiz-me de fraco para os fracos, e para ganhar os fracos. E fiz-me para todos, para por todos os meios, chegar salvação a alguns. Muito bem. Lê o 23. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Ótimo. Então, aqui a gente já tem um outro elemento. Paulo entende que é a obrigação dele ser um pregador do Evangelho e que ele tem que fazer de tudo possível. Aí a gente volta lá para Neemias, quando Neemias diz que precisa entender a lei, comunicar a lei e fazer o povo entender a lei. E Paulo pega essa parte do fazer entender a lei aqui e diz assim: eu preciso fazer de tudo para que qualquer pessoa, seja judeu, seja grego, seja gentio, né, seja o que for, possa entender a lei. Um escravo, né, o homem simples, o homem rico. Então, a nossa missão é fazer o outro entender a lei. A gente precisa fazer o outro entender o que a Bíblia diz, e não o que a gente quer, mas sim o que a Bíblia diz. Isso é muito importante. Então, assim eu entendo assim o que é que Paulo ele quis dizer aqui. O exemplo é: o senhor sai daqui para a Índia, né? Isso. Tem uma alma de Deus lá. O senhor não vai pregar igual o senhor prega aqui, falar de Jesus, né? Aí você vai dizer assim: vocês crêem no Deus vivo? Eles vão dizer: que Deus? Que aqui a gente tem uma arruma de Deus, né? É uma coisa muito extraordinária que Paulo ele fala aqui. Eu entendi aqui que eu vou falar para aqueles que entendem da lei, para que eles abram a sua mente, né, para entender mais, né? E aqueles que estão sem lei entendam a lei, né? É muito interessante. Uhum. Exatamente. Agora, é claro que uma vez quando eu comecei a pregar assim na rua, eu tinha um cabelão, né? Eu usava um cabelão, usava bermudão, usava brinco, umas argolas bem grandonas eu usava. Era só andar de bermudão, de bota. E aí uma vez eu fui pregar numa igreja bem pentecostal no interior. Aí eu botei um paletó, prendi o cabelo. A pregação foi uma benção. Chegou mais no final, eu disse: meus irmãos, se você visse um caba de bermudão, bota, cabelo grande, numa praça, um monte de gente maconheiro lá, skatista e tudo, o que vocês iam achar que esse caba era? Todo mundo ri de um maconheiro. Eu disse: pois pronto, esse maconheiro sou eu. Porque eu pregava lá. Deixa eu pegar a bateria do meu carro. Ah, tá aqui já. Deu aqui um aviso. Aí eu perguntei para eles se o que era aquilo, que eu estava pregando exatamente nesse texto, né? E aí eles ficaram meio assim, né? E entenderam o que eu estava querendo dizer. Porque a ideia não é que eu vou fumar maconha com os maconheiros, mas eu preciso estar um dos maconheiros tão
né, para poder falar de Jesus para os maconheiros. E o maconheiro não vai me receber se eu chegar lá de paletó e gravata. É. Então, o evangelho ele se mantém o mesmo, a pregação se mantém a mesma, mas a maneira como eu prego precisa ser revestida do entendimento do outro. Então, é como se eu estivesse dizendo assim para você, Ari. Não posso chegar aqui para você e ficar pregando em francês, porque você não ia entender. Eu preciso entender qual língua você pensa, qual língua você fala, para poder comunicar o evangelho para você. Entendeu? Por isso, Paulo, em 1 e 2 Timóteo, orienta Timóteo a ser um homem baseado na palavra, que maneja bem a palavra. E nesse período, a palavra já era tanto as cartas dos apóstolos, quanto o Antigo Testamento. Então, o colégio apostólico já era respeitado com escrituras que eram comparadas com a Torá, com os profetas e com os poéticos. Certo? Vamos ler aqui comigo Efésios, só para você ver aqui um pequeno exemplo. Efésios capítulo 2. E tem pessoas, pastor, que usa esse texto aqui, por exemplo, muito distorcido, né? Ele acha também que no meio da palavra, né, que Paulo está dizendo, pode colocar tudo, né? As coisas do mundo, né? No meio, né? Que nem, sei lá, por exemplo, algumas músicas, algumas coisas, né? Que eles tem gente que faz dessa forma, né? Eu me fiz de fraco para ganhar um fraco, mas só que não é dessa forma, né? Que Paulo ele tá dizendo. Mas mesmo assim, até aí a gente vai ter que ver o que é. Por quê? Por exemplo, no exemplo que você está dando, onde é que eu ia procurar, por exemplo, para justificar o que você acabou de falar? O que é que você teria que me mostrar? Um texto bíblico. Por exemplo, deixa eu ver se eu entendi o que você quis dizer. Se o cara usar uma música, sei lá, de Zé Ramalho, aí ele cantou aquela música, foi num bar, estava lá num barzinho, pegou aquela música, uma música de Zé Ramalho, cantou aquela música lá no bar e depois pregou. Aí é isso que você está dizendo? Não. É isso que eu quero saber, é o quê? Só para eu entender Não, melhor. o que eu estou dizendo é o exemplo assim. Tem pessoas que levam coisas, tá entendendo? E do mundo para a igreja. Por exemplo, o senhor falou o exemplo daquela que o senhor fez uma pregação para um jovem, né? E o exemplo assim, o senhor disse que era até em inglês a frase que o senhor falou lá, que até o jovem tem... Crazy, do crazy. Teve jovens que entenderam diferente, né, da pregação, né? Pronto, é isso que eu quero dizer, tá entendendo? Sim. É dessa forma. Naquele dia lá, eles não entenderam diferente da pregação, não. Eles fizeram foi outra coisa, foi pior, né? Porque eles pegaram um texto bíblico e acharam que era legal fazer daquele jeito e bagunçaram o texto bíblico. Isso é uma... Pronto, é isso que eu estou dizendo. Né? Pois é, não, isso aí não existe. Agora, tudo que você for falar, você tem que lembrar que quando o exemplo for confuso, tipo assim, tem que ser muito claro, você tem que ter clareza. Porque, assim, uma coisa que também os pregadores fazem quando estudam muito é complicar o ensino. Nosso papel é facilitar. Igual a Neemias falou. Neemias disse, não, as pessoas têm que entender. Né? Eu tenho que explicar a nível das pessoas entenderem o que eu estou falando para elas. Né? Então, se elas não entendem, então não adianta eu citar o grego, o hebraico, o aramaico, os sílabas, não adianta. Então, Ari, o evangelho, a Bíblia, é para ser explicada primeiro com a maior simplicidade possível. Por exemplo, o texto que a gente leu de 1 Coríntios. Paulo disse, faça de tudo para com todos. Tudo é tudo mesmo? Claro que não. Tudo que é lícito ao evangelho, tudo que é conveniente ao evangelho. Por exemplo, eu não vou me drogar. Né?
Por exemplo, eu não vou me prostituir. Entendeu? Eu não posso ferir a Escritura. Eu vejo aqui um exemplo que Paulo fez. Ele chega numa cidade, eu não lembro o nome dessa cidade, e ele vê pessoas que oferecem holocausto a vários deuses, né? Uhum. E ele vê um lugar que lá não tem nada, né? Ele vai lá e diz assim: eu vejo que vocês têm gente aqui que busca o mesmo Deus que eu busco, o Deus do invisível, né? Uhum. E O Deus desconhecido. ele começa a pregar desse Deus invisível, né? Quer dizer, ele achou ali uma brecha, né? Para poder falar do Deus de Israel. Não sei se o senhor lembra dessa passagem. Tá Atos entendendo? capítulo 17. É. Lembro sim. Lembro sim, com toda certeza. Fazia a ceia aqui. Muito bem. Essa é a ideia. Certo? Olha aqui o que diz em Atos, ou Efésios 2. Efésios 2, versículos 19 e 20. Olha o que diz. Porque... Pastor Rui? Oi. Só um momentozinho aqui que baixou aqui para mim, que o rapaz ligou para mim aqui e ficou baixo do senhor. Tá certo. Espera aí, viu? Tô esperando. Pronto, ficou melhor agora. O senhor espera eu atender esse rapaz, é porque ele vem pegar os negócios que o senhor me deu. Viu? Vou falar aqui no zap rapidinho com ele, viu? Tá bom, pode falar. Certo. Aí, tu tem como ir lá pra perto da UPA? Aí eu já tô saindo daqui já e encontrar tu lá. Porque não pode encontrar as coisas por GPS não, você não tem o costume não. O Fábio, agora mesmo eu não tenho não, viu? Eu tô ocupado aqui. Mas outra hora eu tenho como me encontrar lá. Vê se daqui a lá para as 11 horas por aí. Vê se. Mas eu vou ligar para tu. Aguenta aí. Vê se. Desculpa, pastor Rui. Foi o rapaz que o senhor deu as coisas, aí eu vou dar a ele. Sabe, ele queria vir pegar hoje, aí eu tô marcando aqui com ele. Não tem problema não, Ari. Tá de boa, estamos em casa. Vamos lá. Aproveitei para comer um pãozinho aqui que eu tava brocado. Ó, Efésios 2, versículos 18 a 20. 18 a 20, né? Eu vou ler, viu? Tá. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de Cristo, Jesus Cristo, e o principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também foste justamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Muito bem. Veja o versículo 20, diz: vocês são edificados sobre a fundação dos apóstolos e Dos profetas. Isso. Colocando os apóstolos e os profetas no mesmo patamar. Isso tá vendo? Mesmo. Né? Tá vendo? Porque a Bíblia, ela precisa ser valorizada por inteiro. Eu tenho muita dificuldade de pregar no Velho Testamento porque eu acho difícil. Eu acho difícil pregar no Velho Testamento, certo? É mais densa a pregação no Velho Testamento. No Novo Testamento, para mim, é mais fácil porque está mais claro falar sobre Jesus no Novo Testamento. No Velho Testamento, eu tenho um esforço maior. Me exige uma coisa que eu ainda não tenho tão bem para falar. Mas eu estou buscando, por exemplo. Mas aqui eu sei que tanto o Novo quanto o Velho Testamento estão no mesmo patamar. Beleza?
Então, o que é a pregação bíblica? É quando eu falo sobre a Bíblia, a partir do que a Bíblia diz. Profeta. Exatamente. E os apóstolos, né? E os apóstolos. Ou os santos escritores do Novo Testamento. O que é pregação bíblica? É quando eu prego a Bíblia, a partir do que a Bíblia diz, quando a Bíblia interpreta ela mesma. Então, tudo que eu leio na Bíblia tem que estar de acordo com outro texto bíblico, com outros textos bíblicos. Então, eu tenho que sempre procurar justificar a minha pregação com um texto bíblico e não com outra pregação. Às vezes alguém diz assim, já deve ter ouvido. Não é o que o pastor fulano de tal disse. Eu quero saber o que o pastor disse. Eu quero saber o que a Bíblia disse. Ele disse o que a Bíblia disse? Entendeu? Às vezes a Bíblia coloca a gente, ela é tão simples que ela coloca a gente numa sinuca de bico. Eu vou dar um exemplo para você. Tem gente que não acredita na predestinação, mas não acredita de jeito nenhum. Eu acredito. Certo? Eu posso não saber como a predestinação funciona. Mas quando eu converso com uma pessoa que não acredita na predestinação, eu pergunto a ela assim, tá, e você acredita em quê? Ela diz no livre-arbítrio. Eu disse, tá certo. Mas tem a palavra livre-arbítrio na Bíblia? Tem, Ari? Tem não, senhor. E a palavra predestinação, tem? Tem. Então pronto. Eu posso não saber como é direito, mas que está lá na Bíblia, que tem predestinação, tem. E o que é predestinar? O verbo predestinar, a palavra predestinar tem significado. Então eu olho no dicionário o que significa a palavra predestinar. E eu vou ter que dizer que predestinar, até que se prove o contrário pela própria Bíblia, significa aquilo. Predestinar é dar um destino antecipado. Está predestinado. O dinheiro do seu aluguel é o dinheiro do seu aluguel. O dinheiro da sua prestação é o dinheiro da sua prestação. O dinheiro da conta de luz está predestinado, meu amigo. Você não pode usar para outra coisa. Ainda que você use, vai ficar lá. Né? Então, por exemplo, eu não posso dizer que o homem é predestinado para ter filho, parir, mas a mulher é predestinada para parir. Não, mas a mulher tem escolha. Sim, a mulher individualmente tem escolha, mas a mulherada é quem pare e acabou-se. Isso é uma coisa predestinada. Tá? Então eu posso aplicar isso ao texto bíblico. O que é predestinado? Deus nos predestinou. Bom, ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Então isso é muito claro. Eu não tenho que ficar batendo boca sobre esse texto. Entendeu? Uhum. É o texto que explica o texto. Agora, pastor, o que significa predestinação assim? Significa que a gente não tem livre-arbítrio? Bom, aí eu já não sei como funciona. Agora você já quer me perguntar como funciona a predestinação. Eu sei que a predestinação funciona sobre a soberania de Deus. Alguns chamam de presciência de Deus. Para mim não faz muita diferença. Presciência, soberania, é tudo de acordo com o que Deus quer. Pronto, acabou-se. Então o texto explica ele mesmo. Tá? Então é isso. Pastor, aqui no caso, pronto, o profeta Isaías é um livro muito messiânico, né? E ali é uma predestinação que o Filho Jesus ia nascer, ia morrer, ia dar a vida por nós. Então, é uma profecia, é uma predestinação também, não é isso? Sim. É claro isso que eu estou pensando? Sim, sim. Só que quando a gente fala de predestinação, normalmente a gente está falando sobre salvação. Sobre a salvação. Por isso que a gente usa a expressão profecia e não predestinação. Quando é uma profecia, é um anúncio, um prenúncio do que vai acontecer. Sei. Quando na Bíblia a gente fala sobre predestinação, a gente está falando normalmente sobre salvação e condenação eterna. Porque a grande questão é essa. O exemplo que você deu foi bom, inclusive para mostrar para você. Se eu estou falando sobre predestinação, eu não estou falando sobre profecia. Eu estou falando sobre o que está predestinado por Deus com relação à salvação de todo aquele que crê. E a condenação de todo aquele que não crê. Quem não crê já está condenado. Aquele que crê é salvo. Acabou-se. Então, quem é que está predestinado para a salvação? Todo aquele que crê. Mas quem é que crê? Crê por vontade própria? Aí eu posso dizer o seguinte, todo salvo, depois de salvo, quer ser salvo. Por exemplo. Né? Mas eu não posso dizer o que a Bíblia não diz.
né? Não, a predestinação funciona assim. Não sabe como é que a predestinação funciona. Não sabe como a vontade de Deus funciona. Funciona do jeito que ele quer. Então eu posso falar só o que a Bíblia fala. Quando a Bíblia se cala, eu me calo também. Senão eu estou correndo o risco de errar, né? Então, a pregação bíblica consiste nessa ideia. Eu preciso pregar o que a Bíblia prega, explicar o que a Bíblia explica, usar os verbos que a Bíblia usa, usar os substantivos que a Bíblia usa e usar os significados que a Bíblia usa. Beleza? Vamos avançar? Vamos. Vamos fazer uma pequena atividade agora, certo? Observe os aspectos da pregação bíblica, né, do jeito que a gente acabou de falar, e associe os pontos os pontos bíblicos base e identifique outros. Vamos traduzir. A ideia é a seguinte: você vai preparar para no próximo sábado, você vai me preparar um esboço, uma pregação, certo? Você vai pegar um texto bíblico e vai preparar um esboço contendo explicações sobre pecado, santidade, salvação e condenação. E você vai fazer aplicações claras, como se você estivesse pregando para o seu rebanho ou para os seus vizinhos. Ok? Você vai me falar sobre esses 4 pontos: pecado, santidade, salvação e condenação. E vai dar exemplos claros de como é que você comunica isso. Eu vou mandar esse slide para você, tá certo? Eu bati o print aqui, pastor. Massa. Viu? Eu estou escrevendo aqui só para... Não, tem que escrever mesmo. deixar mais claro. É bom que memoriza mais. É. Vamos avançar? Vamos. Isso é para semana que vem, viu? Certo. Eu vou pregar para o senhor, hein? É. 5 minutos, viu? É uma pregação para puff. Tiro de baladeira. Botou a pé e atirou. Vamos lá. O que é pregar, Ari? Pregar é isso aqui, ó, que a gente está colocando aqui agora para você ver. Certo? Certo. Pregar é... tempo, fora de tempo. Repreenda, corrige, exorta, com toda a paciência e doutrina. Eu estou dizendo para você o que é pregar ou é o texto bíblico que está dizendo? É o texto, Isso é Paulo escrevendo a Timóteo. Eles pregam a palavra. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Certo? Um conselho. Pregue quando? Qualquer hora. Qual é o conteúdo da pregação? Repreensão, correção, animação, que é a exortação, com paciência e baseado na doutrina. Certo? Entendeu, né? Então, pregar é o mesmo que ensinar. Ok? Pregar é falar para ensinar. De novo aqui, ó, Neemias 8:8, ó. E leram o livro na lei de Deus, declarando e explicando o sentido. Faziam que, lendo, se entendesse. Então, nossa função é explicar. Tá bom? Quando eu prego, eu estou explicando o texto. Você vai escolher um texto sobre os temas anteriores, né? Pecado, santidade, salvação e condenação. E você vai fazer explicações claras. Tá bom? Sim, senhor. Então, para pregar, o que é que eu preciso fazer? É preciso que antes eu entenda o que eu vou pregar. Então, Ari, aqui vai um desafio para você. Tá certo? Você vai precisar ouvir a leitura. Eu vou dar uma orientação para você, tá certo? Qual é a orientação que eu vou dar para você? Não tem Cid Moreira lendo a Bíblia? Tem. Aqueles áudios de Cid Moreira. O texto que você escolher para pregar, você vai ler e ouvir o Cid Moreira lendo. Ou qualquer outro que você escute lendo a Bíblia. E você vai imitar a leitura dele. Deu para entender? Entendi. Por que, Ari? Porque a pontuação é muito importante. A entonação da palavra, os acentos da palavra são muito importantes. Você pode
ser confundido porque você não leu direito. Deu para entender? Uhum. Isso é muito importante. Então você precisa, como ministro, treinar a sua leitura para que você leia melhor. Quando você lê melhor, você entende melhor. Eu vou dar um exemplo para você. Depois você pode procurar aí no YouTube. O Fantástico, não sei se você vai lembrar desse caso. O Fantástico fez uma matéria muitos anos atrás, né, faz uns anos atrás aí, de um cara no interior aí de uma cidade do Sudeste, foi da região de Minas Gerais, ou foi de Mato Grosso, ou foi de São Paulo, no interior aí, que o cara tinha uma igreja e ele pregando, ele começou a ler o profeta Oséias, né, que casou com uma prostituta. Foi Oséias, não foi que casou com a prostituta? Acho que foi. E aí ele leu o texto que dizia assim: vai lá, toma aquela mulher adúltera e casa com ela. Ele pegou a palavra adúltera e tirou o acento. E ele leu assim, ó: vai lá, pega aquela mulher e adultera com ela. E ele entendeu que aquilo ali era uma ordem divina. E ele convenceu o casal da igreja a se relacionar com a esposa. E a esposa do pastor concordou, o esposo da irmã concordou e todo mundo concordou. Porque o texto bíblico dizia: vai lá e adultera com ela. Uhum. Aí o repórter foi olhar: se você pode ler para mim o texto? Aí ele foi ler o texto. E o repórter lendo também. Aí o repórter falou: mas aqui está dizendo que é uma mulher adúltera. E não uma mulher adultera com ela. Aí ele foi e disse assim: você vê como é esse negócio de interpretação, né? Olha aí, ó. Isso no Fantástico pro Brasil todinho ver. Olha que vergonha, bicho. E isso pode acontecer em inúmeras situações, né? Então, é muito importante você ouvir bem na sua língua, no seu idioma, né? Para que você consiga fazer a correta leitura, tá certo? Então, primeira lição: conheça bem o texto bíblico que você vai ler. Leia ele de frente para trás, de trás para frente, de diagonal, em X, em palavra cruzada. Leia. Certo? Leia bem, repita bem. Leia alto, né? E tente ler imitando aquele que lê correto, para você ter certeza de que você está entendendo bem o que você está lendo. Ok? Ok, pastor. É o que Paulo fala para Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Maneje bem a palavra da verdade, tá? Isso aqui é uma responsabilidade nossa. Precisamos ler bem, né, a palavra da verdade, manejar bem a palavra da verdade. Eu preciso manejar a verdade, ter traquejo com ela, né? Então você vai escolher um texto e você vai se aprofundar nesse texto. Você vai conhecer a leitura do texto, a melodia do texto. Por quê? Como a gente leu lá em 1 Coríntios 9, 16 a 22, e também você vai encontrar isso em 1 Coríntios 15, de 1 a 58, a pregação ela tem uma função. Veja aqui, ó. A pregação, ela é necessariamente, ó, aqui, ó, tá vendo? A Bíblia falando a mensagem da cruz, que é a mensagem da igreja para o mundo. Então eu preciso garantir que a Bíblia fale sobre a cruz por meio da igreja para o mundo. Então eu preciso que tudo vá ao encontro de Cristo. Eu preciso que tudo vá ao encontro de Jesus, de como Jesus é, né? Do que Jesus fez. E eu preciso falar isso de acordo com o que o texto está propondo. Tá certo? Uhum. Se eu falar de acordo com o que o texto está propondo, eu vou entender tudo o que a Bíblia é. Então, para eu conhecer bem a Bíblia, eu vou precisar necessariamente que a Bíblia, né, seja algo que eu conheça bem. Então, aqui vem um ensinamento muito importante sobre a Bíblia, Ari.
Esse você precisa anotar também. A Bíblia ela tem duas naturezas, Ari. Quando eu estou estudando a Bíblia, eu tenho que entender que ela tem duas dimensões. Eu tenho que entender que a Bíblia tem uma dimensão humana e uma dimensão divina. A Bíblia é como o próprio Cristo. Ela é humana e ela é divina. Certo, Ari? Uhum. Isso significa que eu tenho que entender que a Bíblia tem linguagem humana, tem ações humanas, ela tem um contexto humano, ela conta uma cultura humana, ela fala sobre o tempo humano, ela tem a linguagem humana e ela tem também autoria humana. Então a Bíblia tem que ser respeitada assim. Ela é um livro humano. Ela tem histórias humanas e essas histórias humanas elas são sobre o certo e o errado. Elas vão mostrar humanos fazendo o certo e humanos fazendo o errado. Elas vão mostrar o homem fazendo o correto e o homem fazendo o errado. Inclusive homens de Deus. Tanto que a Bíblia não esconde o defeito de nenhum dos santos. Todos os santos da Bíblia são apontados nas suas qualidades e nos seus defeitos. Todos eles. Noé, seus defeitos. Adão, seus defeitos. Moisés, seus defeitos e qualidades. Todo mundo, seus defeitos e qualidades. Porque a Bíblia não alivia os defeitos dos humanos. Certo? Não o povo de Deus erra. Mas não é o povo, mas erra. Adão errou, o povo errou. Por quê? Porque no propósito de Deus havia ali o pressuposto que o ser humano erraria. Então ela tem linguagem humana. Ela é feita para que os homens entendam. E ela tem autoria humana exatamente para isso. Segunda característica da Bíblia muito importante é a Bíblia ela é divina. O que significa isso? Que ela é inspirada por Deus. Que a Bíblia nunca erra. Que a Bíblia ela é inerrante e ela é atemporal. Ela não depende do tempo. Ela se aplica a qualquer tempo e a qualquer época. Se Jesus demorar mais 2000 anos para voltar, daqui a 2000 anos a Bíblia ainda vai ser atual. Certo? E ela é compreensível, inteligível. Eu posso entender a Bíblia. Tá? Então, pecadores sem o Espírito da verdade não conseguirão interpretar as verdades eternas sem a ação de Deus, sem a iluminação de Deus. Beleza? Quais são as duas características da Bíblia ali? A natureza da Bíblia. Muito bem. Significa dizer que ela é humana? Humana é porque ela tem seu tempo, sua cultura, seu contexto, sua linguagem, né? Muito bem. Exatamente por isso. Tá? Igual o senhor, um dia o senhor fez um sermão sobre Romanos, eu acho que foi até o capítulo 1 mesmo que o senhor leu. O senhor trouxe uma analogia lá do povo de Roma, como é que ele era, aquele povo, um povo depravado, um povo, né? Isso. E Paulo, ele se coloca como servo, né? E servo, vai dizer, é como uma pessoa escrava mesmo, que ele deu a sua vida para Cristo, né? Exatamente. Aí eu entendi, né? Assim, eu me lembro até hoje dessa pregação, que os romanos eram pessoas muito cheias de egoísmo, né? Estudiosa, tal, e Paulo, ele contraria tudo aquilo, né? Daquela cultura, daquela região. Estou entendendo. Exatamente, exatamente. E ele fala de modo que as pessoas podem entender. Aceitar inclusive rejeitar, como acontece lá em Atos capítulo 17 também, quando ele está em Atenas. Muito bem, isso mesmo, Ari, isso mesmo. Próximo elemento. Peraí que deu uma congelada. Próximo elemento é que a gente vai estudar isso aqui no próximo sábado, certo? Certo. E vai se aprofundar nisso. É o seguinte, para eu pregar a Bíblia, eu tenho essas 3 fases de estudo, certo? Eu tenho a exegese, você já vai poder utilizar isso se quiser para o próximo domingo, para o próximo sábado. Eu tenho a exegese, certo?
eu tenho a hermenêutica e eu tenho a homilética. A exegese é expor o texto, pegar o que significa aquelas palavras, certo? Uhum. E entender o significado delas. Vou dar um exemplo para vocês. Atos 17:3, que é lá onde Paulo está em Atenas, naquele debate lá onde ele fala sobre o Deus desconhecido, Uhum. certo? Uhum. Aí, aqui, ó, Atos 17:3 diz assim: Paulo, expondo e demonstrando, né, 1 e 2, que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Esses numerozinhos que eu coloquei é referente a essa sequência aqui. Expondo, né? Expondo. Se eu estou expondo, opa, volta. Se eu estou expondo, é exegese. Se eu estou demonstrando, ou seja, explicando melhor, fazendo o outro entender, é hermenêutica, que significa interpretar. Se eu estou falando, comunicando, eu estou fazendo o número 3, homilética, que é pregar. Então, todo pregador será melhor se ele souber fazer uma exegese. Depois que ele fizer a exegese, se ele souber fazer uma aplicação hermenêutica. E terceiro, se ele souber comunicar, homilética. Certo? Então, o que é exegese? Então, o que é exegese? Exegese é expor o texto, né? Pegar a palavra. Eu vou dar um exemplo para você. Lá em Romanos, deixa eu dar um exemplo mais simples, mas acho que isso é mais complexo. Depois a gente fala sobre isso. É você pegar. É até legal você fazer isso para a pregação de sábado que você vai fazer, o esboço. Exegese, você vai pegar os verbos que aparecerem, certo? Os substantivos que aparecerem. Por exemplo, o verbo é amar. Então, o substantivo é amor. Certo? Uhum. Você vai ter que saber o que é o verbo amar. Se for o verbo pecar, o que é pecar? Se for o verbo santificar, o que é santificar? Sim. Porque os verbos vão indicar o que está acontecendo no texto. E você tem que falar exatamente sobre o que está acontecendo no texto. Entendeu? Uhum. Então, você vai pegar também os substantivos. O que são os substantivos? Os substantivos são referentes a pessoas, lugares, certo? E sentimentos. Então, toda pregação tem personagem. Toda pregação tem alguém. Toda pregação no texto bíblico tem uma pessoa falando, uma pessoa ouvindo, no mínimo. Tem um sentimento de ira, de amor, de tranquilidade, de inteligência, né? Tem ali um substantivo, certo? Tem uma situação, tá? Então, tudo isso você tem que colocar. Tem que saber o que você vai falar sobre isso. Você não vai falar sobre sua opinião, você tem que pesquisar. O significado dessa palavra aqui em português é o quê? Esse verbo aqui significa o quê? Certo? Isso é um começo de uma exegese, né? Se você tiver como pesquisar e quiser, você pode pesquisar, inclusive, que aí é a exegese mesmo. O significado da palavra. I can see you, man. I don't want to let you eat under the sofa. Okay. But later, after you eat, please clean up, okay? Então, a exegese, ela diz respeito a você entender a origem da palavra. Aí você também vai fazer o seguinte, pegou o verbo, pegou o substantivo, pegou a situação, aí você vai dizer, quais são as possibilidades de uso? Né? Por exemplo, o verbo correr significa sempre correr,
ou o verbo correr. Pode significar simplesmente apressar-se. Tá entendendo? Por exemplo, quando eu digo assim, fulano tinha sede de matar. Significa dizer que ele queria beber alguma coisa para matar? Não. Sede de matar é vontade. Então, sede agora assume o significado de vontade. Como Jesus disse, fome e sede de justiça. Então, Jesus estava dizendo que a gente tem que ter necessidade disso. Então, fome é um substantivo. Sede é um substantivo. Fome é querer comer. Sede é querer beber. Então, nesse momento, fome e sede de justiça, eu quero beber e comer a justiça? No café, no almoço ou no jantar? Tá entendendo, Ari? Estou entendendo. Então, a exegese exige que você entenda o que aquela palavra significa, o que aquelas palavras significam naquele texto. Certo? Aí a gente vai para a hermenêutica, segundo ponto. Na hermenêutica, você vai ter que entender os capítulos, os versículos anteriores e os versículos posteriores do que você vai ler. Isso é o contexto imediato. A gente vai ver isso mais para frente. Lá no próximo encontro a gente vai se aprofundar nisso. Certo? Contexto imediato. Versículos anteriores e versículos posteriores. E aí, capítulos anteriores e capítulos posteriores. Esse é o contexto mais amplo. Certo? E depois tem o contexto total. Como é que o seu texto se encaixa em toda a Bíblia? Aonde dentro de toda a Bíblia fala aquilo que você está pregando, em outros lugares. Sei. O que é que configura a sua pregação, uma doutrina, um ensino bíblico? Beleza? E por último, a homilética. Sim, peraí. Aí, além de você entender tudo isso, vai para o próximo passo da hermenêutica. Eu vou aplicar. Eu vou dizer para as pessoas, ó, isso significa isso. Isso significa aquilo. Nos dias de hoje, né, a gente pode marcar assim. A hermenêutica é você entendendo tudo isso para dizer, nos dias de hoje é assim. Aquilo que acontecia antes, exegese. Aquilo que acontece hoje, hermenêutica. Como é que funciona hoje? O que é ter fome e sede de justiça hoje? Tá? O que é olho por olho, dente por dente nos dias de hoje? Aí você vai fazendo a hermenêutica, vai aplicando. Certo? E a homilética é você organizar a sua comunicação. Se você vai explicar algo, tem que ter começo, meio e fim. Então, em sábado, eu quero que você me deixe muito claro qual é a introdução, qual é a sua ideia central e qual é a sua conclusão. Sim, senhor. Necessariamente. Se você vai comunicar, eu preciso saber quando você começou a comunicar o texto e parou de se apresentar, parou de falar besteira, parou de falar, não sei o que lá, você não é político. O pregador não é um político, ele não está no púlpito para fazer simpatia com ninguém. Ele está no púlpito para pregar. Então, a pregação só começa quando ele fala do texto. Então, eu quero saber começo, meio e fim. Isso tem que estar claro para você. E eu vou dar uma dica batista. Os batistas têm o hábito ou o cuidado de deixar claro 3 grandes ensinamentos do texto. Então, eu vou pedir para que você faça isso. Coloque 3 grandes ensinamentos naquele texto que você vai ler. 3 pontos. Né? O que significa... E todos os 3 têm que estar conectados. Não pode se perder, não. Beleza? Beleza, então, pastor. A hermenêutica, a exegese, é para trazer luz sobre o texto. Então, é um ciclo. Eu tenho o texto, eu investigo o significado, eu entendo o texto e eu explico o significado. Beleza? Beleza. Então, o que é pregar? Ensinar, expor e aplicar. Ensinar é a exegese. Tá? É eu pegar o que está ali e entender. Expor
é falar, trazer aquela ideia, trazer à luz, colocar para fora. Aquilo que está no texto eu mostro, tá? E aí eu faço uma aplicação. Essa é a sequência. Toda pregação passa por essa sequência. Beleza? Certo. Pronto. Eu vou mandar para você o slide, você pode ler aquilo que a gente vai se aprofundar a próxima semana, que é isso aqui, ó. Exegese, onde a gente vai se aprofundar, hermenêutica, tá? E homilética, que é o que a gente vai se aprofundar próximo sábado. Beleza? Certo. Tá bom? Certo. Tá. Pronto, é isso mesmo. Aí, próxima semana a gente se aprofunda. Tá bom, então? Certo. Tá bom, pastor. Tá ótimo. Vamos orar, que a gente não orou no começo. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Deus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por esse tempo com o irmão Ari. Eu espero que o Senhor nos agracie com a tua boa mão, com a tua boa ajuda, e que o teu Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento para que possamos perceber as profundidades ao máximo possível da tua palavra, a fim de nos edificarmos, fortalecer a nossa fé e poder compartilhar com outros, a fim de fortalecer a fé de outros, fortificar a fé de outros. Essa é a nossa oração. Abre os nossos olhos e o nosso entendimento, em nome de Jesus, para que a tua palavra seja cada vez mais clara e que a gente tenha a competência de falar bem do que o Senhor deseja que a gente fale. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ó, essa aulinha foi gravada, né? Então eu vou compartilhar com o Jonathan e com o Micael, com o irmão Tiago também, que gostariam de estar aqui, mas estão trabalhando, não puderam vir. Beleza? Sim, senhor. Certo. Então valeu, Ari. Aquele abraço. Quando for lá para frente mais, a gente vai praticar, a gente vai lá para a praça pregar. Tá certo, com certeza. Lá para frente da Caixa Econômica, né? Com certeza, que é para ir aonde tem mais gente mesmo. Com certeza, com certeza.